Mais uma edição do Podcast Improviso, um podcast onde eu e o Leandro Ladeira conversamos sobre temas improvisados. Teve a última edição que a gente falou de lançamento, os maiores erros dos lançamentos. Todas essas edições estão gravadas aí no meu link, que você pode rever aí no meu Insta ou no Insta dele. Tudo bom, Ladeira? Me escuta bem? Opa, tô te ouvindo bem. O Você tá me tema ouvindo de bem? hoje, estou ouvindo muito bem. O tema de hoje é mentalidade. E o que a gente vai falar? Não tenho a menor ideia, porque isso aqui é improviso real. Ninguém entende isso, as pessoas pensam que não. Mas para mim, pelo menos, é improviso real. Eu te Vou pergunto, começar te fazendo uma pergunta. Como é que você faz para não esquecer sua mochila nos seus amigos que te dão carona? eu coloco elas no meu colo. Olha Eu isso. não só esqueci, hoje eu dei carona depois do live pro Ladeira, ele esqueceu a mochila dele com o laptop. Ladeira é o tipo do cara que esquece a mochila com o laptop, perde a chave do carro. Cara, quantas pessoas já perderam a chave do carro? Eu conheço uma. Todo mundo já perdeu. Bota aí, você que já perdeu, Não, eu não perdeu a tô chave do falando, carro. eu não tô falando de perder no sentido de não saber onde está, não. Eu tô falando de perder, de ter que usar a segunda chave. Inclusive, você encontrou a sua chave do seu carro? Aquele dia foi no barco lá, alguma coisa. Alguém deve ter deixado cair, alguma coisa aconteceu. É. Ou eu mesmo entrei com ela lá na hora que a gente foi pular. Ou ela tá lá e a gente não sabe. Eu tô lá até hoje. Tudo que não Mas apita, brincadeiras. tudo que não apita, celular agora apita, né? Você consegue encontrar, mas tudo que não Pô, eu apita. achei o computador por causa disso. Eu acordei, cara, cadê o computador? Eu falei, cara, eu acho que tá no Érico. Aí eu olhei no mapinha lá e tá no Érico, certeza. Aí liguei, tava mesmo. Mas vamos lá. Eu tava pensando aqui, né, sobre mentalidade do Érico e tal, e como é que. E eu comprei já um produto que eu ganhei de bônus isso. Faz tanto tempo, né? E eu perdi esse bônus. Que Eu tava até junto com o produto eu do. acredito que nem é um produto que eu criei esse bônus há anos atrás. Vou chutar 5, 6, 7 anos atrás. Até eu tenho curiosidade de saber como é que era a mentalidade do Érico naquela época. Aquela época, né? Vai mudando. E era exatamente sobre isso que eu ia perguntar. Quanto que você acha que a sua mentalidade é por causa de uma aptidão natural sua, que às vezes eu até olho e falo, cara, esse cara tem não sei, um senso de raciocínio, não sei, muito estratégico. Quando eu converso com você, eu percebo que é muito estratégico os movimentos. Não só de negócio, eu acho que é tudo. Vai fazer surf, é meio estratégico. Vai fazer kite, vai fazer a viagem, vai. Tudo é meio friamente calculado. Eu não sei quanto disso você acha que é da sua personalidade natural e quanto que você aprendeu dos cursos que você falou, a sua história você fala sempre, né? Pô, comprei um curso de desenvolvimento pessoal ou dos livros que você leu. Quanto que você acha que é uma coisa treinável, o que você tem? Quanto que você acha que é uma aptidão natural? Eu acredito que eu não vou ser hipócrita, tá? Engraçado que agora a gente está pegando um outro cachorro para casa. Então, e é interessante do tipo de cachorro que a gente queria. Vai ser um pastor alemão, por exemplo. E no processo de cachorro é muito engraçado, porque a gente está, nesse novo cachorro que a gente está trazendo para casa, é um breeder. Ele cria o cachorro baseado naquilo que ele quer. Então, a própria criação de raças é isso, né? Você vai cruzando um pai assim, um pai assado, e você vai criando raças que tendem a ter uma certa característica. O pastor alemão é diferente de um pitbull, que é diferente de um chihuahua, de um pincher, ou um bichinho bravo que é a porra do pincher, né? Tipo, pequenininho bravo. Então, assim, muito vem do cruzamento e a genética é muito forte. E o mais louco disso tudo é que ele é um cara que treina para cachorros para ser campeões. Eventualmente, tem dois jeitos. Pode treinar ser campeão de beleza, né? Tem um treinamento estético, tem um treinamento de ser campeão de obediência, que é o esporte que ele faz. E a gente está analisando, ele está analisando dois cachorros para a gente, de acordo com a ninhada, de acordo com aquilo que a gente quer. E mesmo cachorros da mesma raça, todos com pedigree, eles vão ser diferenciados. Por exemplo, eu quero um cachorro que ele seja extremamente social. Então, Uhum. nessa primeira ninhada, ele falou assim: não, cara, os cachorros que eu tenho desse negócio, eles são cachorros para ir para guerra. Então é difícil ter um cachorro das duas coisas, né? Enfim. Então, e mesmo dessa nova ninhada, que eu acho que a gente tem um cachorro em potencial, ele está observando, ele observa por 60 dias antes da gente ter o cachorro. Existem filho do mesmo pai e da mesma mãe, pessoas de trades diferentes. Então, o que eu falo para você, muito do que aconteceu com o Érico tem a ver com a genética. Eu vou falar com a genética com a parte biológica. Eu tenho traços que vai ter biológica. Quem tem dois filhos sabe que às vezes tem um que é mais ativo, tem um que é mais tranquilo, tem um que é mais extrovertido, tem um que é mais introvertido. Então, muito disso tem a ver com muito do que eu consegui para mim, eu não vou negar, deve ter a ver com alguma
herança genética. Então, a genética. Só que a gente tem uma outra coisa que chama epigenética. O que é epigenética? Epigenética, e eu escuto muito podcast, por isso que eu sei esses nomes diferentes. É o quanto você manifesta a sua genética. Então, vou te dar um exemplo bem biológico para a gente não entrar. Vamos supor que eu não tenho, tá? Mas vamos supor que eu tenho um gene para diabetes. Eu tenho uma tendência a diabetes porque meu pai não foi, tá, gente? Esse é um exemplo. Eu posso então, assim, eu tenho uma tendência maior que você, geneticamente, para manifestar resistência à insulina, né? A insulina entrar em... Eu posso, através da epigenética, isso vai se manifestar na minha vida ou não, baseado nos meus hábitos. Então, se eu comer a mesma quantidade de açúcar que você, chances são que eu tenho mais probabilidade de desenvolver essa doença, por causa da minha genética. Mas eu posso não manifestar essa doença, porque eu, sabendo disso, eu posso ter uma dieta mais saudável. Você que não tem nenhuma manifestação genética pode comer Kit Kat igual um louco, só Kit Kat, almoçar Kit Kat, jantar Kit Kat, com Red Bull e Coca-Cola sem ser a zero, e você pode manifestar essa doença. Então, a mentalidade disso tudo que eu vou falar hoje, alguma coisa deve ter um pouco de genética do ético. Mas eu acredito muito que o ser humano ele consegue manifestar muito mais a epigenética, isso é, tudo isso é construível a um nível aceitável, não sei se eu vou ser o campeão no mundo disso, mas é um curso de alta performance, se você seguir e você treinar isso dentro de você. Então, a gente fala muito de criatividade, que você é um cara que é mais criativo. Eu não sei se isso tem a ver com a sua genética, mas mesmo que tiver pela sua metodologia e pelos exercícios que você faz, você manifesta isso mais. Até você mesmo talvez não fosse criativo se você não estivesse manifestando isso. Mesma coisa do físico. Eu posso ter um físico que tenha a capacidade de ser muito grande, musculoso, mas se eu não exercitar, ele não vai manifestar. Não alto nível. Então, tudo isso que eu falo de mentalidade, eu acredito seriamente que é manifestável. Você pode controlar a sua epigenética, mesmo que você não tenha genética. Sabe o que eu acho que é a comprovação disso? Pô, cara, olhando pela. Você foi falando, não tinha pensado nisso não. Mas eu te conheci muito no início da sua carreira de empreendedor, olhando agora. Você tava. Você teve. Você já era um cara que tinha uma capacidade, eu não sei se você mede QI e tal. Não Sua tenho capacidade já mediu? Não. Eu não sei se você mede, mas aparentemente, olhando, você deve ter uma capacidade intelectual alta. Não sei se... E isso deu. Você passou num bom vestibular, você passou num emprego relativamente complexo, né? Que fazia. Que é precificação de Precificação de título título de dívida de pública, né? dívida pública em alemão. É um alto grau de exigência intelectual. Eu até falo, às vezes a galera pensa, pô, mas pelo fato de eu ser criativo, tem muita gente que fala, Ladeira é gênio. E eu já medi QI, de verdade. Não sou gênio, não, de verdade mesmo, assim. Queria ser, mas eu não tenho um alto grau de. No que eu faço no meu negócio, um alto grau de exigência intelectual. Também não é baixo, não sou um burro. Eu não sou um cara. Eu tenho uma leitura boa das coisas, do ambiente. Eu consigo perceber, matematicamente falando, eu estou cada vez me evoluindo mais e tal. Mas quando eu te conheci, apesar de você ter esse negócio, eu acho que você ainda não tinha dado o grande salto da sua vida. E dá para ver isso fisicamente, cara. Fisicamente você era completamente diferente. O seu corpo, a sua postura, a sua confiança. Não que você não era, tá? Você já era, mas você estava no início da carreira. E já era para você ser muito mais confiante, porque você era um puta sucesso de carreira, né? Mas como empreendedor estava no começo, estava acima da maior parte da população normal. Mas eu acho que aconteceu alguma coisa nesse caminho que você deu esse grande salto e conseguiu expressar aí essa sua genética. E aí vai ficando acumulativa, eu não sei o que que é. E eu vejo isso comigo a mesma coisa, cara, sobre a questão da criatividade. Eu acho que eu tenho uma predisposição para ser mais criativo mesmo, mas eu não era. Eu não tinha histórico de grandes campanhas criativas da minha época de agência. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho e eu vou te falar sendo sincero. Eu acho que eu sei algumas coisas que aconteceram, mas talvez eu não saiba tudo. E aí ela deu uma virada de chave e começou de maneira exponencial e começando a ter um crescimento em tudo da minha vida. E também dá para ver fisicamente a minha mudança. É incrível quando você evolui, você vai evoluindo em tudo que é área da vida, né? Nossa, total. Talvez o primeiro grande decisão que eu acho que culminou nesse processo foi trocar meu ambiente. Eu sei que isso é
clichê de coach, né? De desenvolvimento pessoal. E quando eu falo coach, cara, não é criticando não, tá? Eu gosto de coaching, tá? Eu sei que a galera faz muito piada. Se bobear, a gente vai até conseguir ir no stand-up do Murilo Couto, dos coaches lá, né, Ladeira? Porra, de repente ia ser massa, né, meu? É Eu engraçado. gosto disso, eu gosto da sátira também, do humor que é feito disso. Eu acho que tem coisas boas, coisas ruins do mercado também, assim como no mercado médico. Quando eu troquei, minha primeira entrada no Mastermind do Jeff Walker foi uma mudança de chave. Que até então, eu conseguia manifestar as minhas competências num ambiente corporativo. Mas o jogo no ambiente do empreendedorismo é diferente. E as competências são diferentes. Então, eu lembro de quando eu entrei lá, eu descobri coisas que eram pecado. Olha só, coisas que eram pecado no mundo do corporativismo eram virtudes no mundo do empreendedor. E o contrário, coisas que são pecados no mundo Dá do um exemplo empreendedor, aí. meu Que era... Deus, vários. Ganho por mês. Você pergunta para uma pessoa que vive, ela mede a performance dela num contexto de mês. É raro você chegar para uma pessoa que está no mundo do corporativismo e perguntar quanto você ganha e ela te falar quanto ela ganha por ano. Então, elas vivem, algumas mais, outras menos, mas mês a mês. Elas vivem a jogo. Nos Estados Unidos é E até hora, né? Já ouviu falar? eu ganho tanto por hora, né? E aí é mais imediatista possível. E no mundo Uhum. do empreendedorismo, principalmente no alto nível de jogo, se eu te perguntar quanto você ganha por mês, eu não sei se você vai conseguir responder de uma forma íntegra. Eu não sei, mas eu sei quanto eu faço por ano. Eu sei quanto eu faço há 5 anos. Eu sei minha margem. Porque, assim, a gente passa no empreendedor viver mais um contexto de campeonato. É até difícil eu passar para os meus mentorados. Às vezes, quando eu falo assim, quanto você fez no último ano, ele tem que fazer conta, porque ele está contando lançamento a lançamento. Inclusive, no começo do mundo dos lançadores, é lançamento a lançamento. Parece que ele esquece o passado. Perguntei para o mentorado hoje para ele me mostrar o DRE, demonstrativo de resultados do exercício, que nada mais é do que você falar quanto você faturou e quanto ficou. Ele me demorou 2 meses para dar, 3 meses. E ele me mandou. Aí eu pedi acesso. Sabe quando você manda uma planilha e o cara não deu acesso? Mas você tinha cabeça mensal antes? Ou quando você era funcionário, Eu era tenho, eu, mensal? eu tenho tinha cabeça diária. Pra você tem uma ideia, eu trabalhava depois de um tempo em Londres como um freelancer, um contractor, que tinha contratos de 1 a 2 anos. Era um clássico meu. Só que meu contrato era diário. Então, Uhum. quando as pessoas me perguntavam, eu perguntava quanto eu ganhava por dia. E variava entre 650 libras a 850 libras. Então, eu tinha uma cabeça diária. Eu pensava na hora de se eu ia tirar. Sabe quando você tem as férias das Páscoa? Porque Uhum. como eu era contrato, eu conseguia emendar o tanto que eu conseguisse. O banco comprava todas as minhas horas nesse contrato de 1 a 2 anos, né? Horas não, dias, né? Você vendia dia. E aí, às vezes eu não ia, num feriado de 5 dias, eu ia em 4, porque eu falava, no primeiro dia vai pagar as passagens. Primeiro dia vai pagar as passagens. É Quando eu tipo quando entrei eu nesse. falei, aquele dia que eu falei que eu faturei 30 mil num dia de perpétuo e saí gastando mais. Foi tipo essa a cabeça. É uma cabeça. Eu lembro que teve uma época, então assim, mudar o meu ambiente foi a primeira exposição que esse jogo não me define. Eu vou te falar, a gente está indo para uma Black onde a gente tem a chance de ser o melhor lançamento da minha vida. Eu tenho essa chance. E se não for, esse lançamento não me define. Agora, tem uma regra que tudo que não te mata te fortalece, a não ser que te mate. É o clássico Larry Granville. Então, assim, se ele for um desastre, se eu for à falência, isso não é o caso, porque eu tive essa mentalidade de construir minha casa nos 3 porquinhos de tijolos, de ter uma reserva grande. Ele não me define. Eu não sou o resultado desse lançamento. Isso inclui que se esse lançamento for abaixo da minha expectativa, eu não sou um boss. Agora, também, isso é uma coisa que a galera não sabe, também se eu fizer o maior lançamento da minha vida e bater recorde, assim como a gente está prevendo, eu também não sou o cara. Teve uma época que e quando eu comecei a entender que esse lançamento não me define, que o meu jogo muda completamente. Eu não sou definido se eu fui hoje para academia. Eu sou E o que que definido define seu se eu. jogo? Meu jogo define 5 anos. Eu estipulo 5 anos. Então vamos lá, que eu vou jogar um jogo de fazer lançamentos black, nesse calibre. Eu vou me definir e ficar chateado comigo se depois de 5 anos eu não masterizar. Eu vou ficar chateado. Por exemplo, quando eu entrei na academia, 7 anos atrás, eu comecei a fazer cross, ou fazer exercício, tá? Que foi para mim um exercício. Quando eu falo exercício, gente, um exercício no meu contexto de forma de aumentar a massa muscular. Porque tem os exercícios que é mais parquinho, andar parquinho. É um exercício menos. Eu queria aumentar minha massa muscular.
né? De uma maneira natural, inclusive. A galera começou a falar que, não, eu ainda sou natural, tá, gente? Não quer dizer que eu vou ser para sempre, mas nada de errado com quem não é, mas eu sou. Quando eu comecei a entrar, eu falei assim, cara, eu fui na primeira aula de cross e me fudi. Você lembra como é que meus bracinhos estavam? Nossa, Eu tinha lembro direitinho. machucado e tal. Eu lembro que eu fui a antipropaganda pro esporte. E aquilo não me definia. Porque eu queria, em 5 anos, modificar meu corpo. Tem gente que, no intuito de fazer isso rápido, acaba tomando as bombas desnecessariamente, tá? Eu acho que tem bomba boa, bomba ruim, tem bomba de reposição emocional, hormonal. Cara, consulte um médico, vê a sua estratégia. Mas eu falava para mim que o que vai definir o meu sucesso é daqui a 5 anos. Como é que vai estar o meu corpo, que era meu objetivo na época, em 5 anos? Não era nem um ano, é 5 anos. E ó, eu confesso que se você pegar o meu corpo 5 anos depois, no caso 7 anos depois, eu acho que foi 7 anos que eu pratico exercício para aumentar, eu defini com sucesso. Se eu 5 anos depois, Ladeira, não tivesse mal ainda, tivesse, vamos dizer, no meu caso, estava barrigudo mesmo, assim, uma barriga bem, uma cintura bem um negócio, aí eu começava a. Então, naquela semana, quando eu ia 5 vezes para o cross, e isso é um sucesso, eu não era o cara. E na mesma semana que eu tive um breakdown, eu tive um imprevisto, que eu fui uma vez só, também não era um fracasso. Porque que o meu jogo era um jogo de 5 anos. O meu jogo nesse contexto de Black é 5 anos. O meu jogo num contexto de software, né, que é um dos projetos, é 5 anos. Eu simplesmente não me defino, eu não me deixo, não me permito definir pelo o imediato. E nem para um lado, e mais importante para o outro. Porque assim, se definir como um bosta depois de um lançamento ruim, automático. Mas você não se definiu como um cara depois de um lançamento bom é difícil. O sucesso vai subindo na cabeça. Então, não quer dizer que eu não comemoro, mas eu não mudo a minha identidade por causa de um lançamento. Eu mudo minha identidade se eu fizer isso 5 anos depois. Hoje, 5 anos depois, 10 anos depois, minha empresa fatura 9 dígitos. Opa, tem uma coisa boa aí. Me defini bem, construir. Mas, cara, eu não me defino com isso. E é uma mente mais estratégica. Então, o Érico não está pensando nem em um ano, ele está pensando em 5 nesse momento em diferentes contextos, tá? Eu falei do contexto do meu corpo, posso falar no contexto familiar, posso falar num contexto Acho que você faz até no contexto do esporte mesmo, né? Tipo, do tem nada a ver esporte. só com o corpo, mas você é tão metódico, eu não falo isso, uma vez eu falei, você achou que era uma crítica, mas é Não, não, não. uma parada legal. E eu vou vendo, eu sou um cara observador, cara. Eu vou observando e eu vejo algumas atitudes de algumas pessoas, cara, isso aqui não é legal não, acho que não é. Mas nessa sua eu vou vendo e tentando absorver. E essa é uma que eu tô tentando absorver para mim. Cara, eu vi quando a gente começou a brincadeira do aprender foil, você foi lá, comprou os negócios e tal, começou a fazer, e você não era muito bom assim, cara. Você parecia que o foil tava, você não começou muito bem. E eu lembro direitinho que você falou assim, é, são, sei lá, quantas horas eu preciso para chegar aonde eu quero, para ir na viagem que eu quero. Então você sabia, mas você já tinha feito o cálculo Não, não de só cálculo, estatisticamente. eu planilho quantas horas eu pratico de foil, que é essa prancha de surf que levita. Eu tenho certeza que você planeja. E ele é tão assim que, cara, ele vai fazer. Ele fala, cara, eu vou fazer todo dia 20 minutos. Aí ele cai no lago, liga o relógio, faz os 20 minutos e vai embora, porque tem as outras paradas para fazer. E ele sabe, se eu fizer 20 minutos por 5 dias, vai dar quantas horas? Ah, por 1 hora e 40. 5 dias, nem sei, mas enfim. Aí, cara, em um mês eu vou ter as 10 horas que eu preciso e eu vou ter desenvolvido mais ou menos aonde eu quero chegar. E aí, quando você desenvolve, você estuda a próxima parte de aonde você quer chegar, que provavelmente deve ser, agora eu vou fazer tal manobra a mais e tal. E aí eu vejo que você, além de planilhar mais ou menos o planejamento, e eu faço isso também muito, não sei se eu aprendi com você, eu acho que foi te observando. Mas o meu ano de negócio, eu só começo o ano. A doutora Lívia, que veio aqui aquele dia que a gente conversou lá, a base da minha conversa com ela, eu falei, cara, quanto que você quer faturar? Ela, como assim? É assim que eu organizo meu ano. De Quanto você quer trás faturar? para frente. Eu quero faturar 5 milhões. Eu, beleza. Quantos produtos você tem? Tanto. Vamos fazer uma meta de quanto você quer vender desse aqui por mês, tal. Não vai dar 5 milhões. Você vai ter que fazer um evento a mais aqui. Topa, topa. Bum. Esse evento, a nossa expectativa é que fature tanto, tanto. Então, eu acho que você vai mais ou menos assim. E eu fui observando. Só que eu botava no valor financeiro, né? Eu também já tinha uma outra cabeça que eu falava assim: beleza, é isso que eu quero. No caso, no valor financeiro ou no objetivo que eu quero lá. E aí eu preciso saber o que eu preciso fazer para chegar nesse objetivo. E eu sempre falei assim, beleza, agora
quais são as minhas atribuições, né, as minhas funções aqui para que eu chegue perto desse objetivo. Mas eu percebo que você ainda divide na quantidade de horas. O seu é muito Divido. medido por hora, cara. Porque E se- eu não tinha essa mente assim. E eu fui botando na minha, sem te falar nada, só observava. Às vezes eu vou conversar com a Paty e eu, cara, tantas horas. Eu já sei mais ou menos. E outra coisa que eu vejo que você faz para encurtar suas horas, você sempre busca alguém que sabe mais para te. Ah, tô aprendendo foil. Tu foi atrás do cara lá do foil. Aí não sei como é que você consegue fazer isso, mas você encontra o melhor do Brasil de foil que mora aqui perto. É muito cagão também, né? Aí fala na internet, pô, encontra o cara lá de São Paulo que você faz também. E aí encontra os caras lá de Namoto. Você vai muito atrás de maneira bem intencional. Quem é o melhor cara disso aqui para eu entrar em contato e eu aprender direto com ele, que eu acho que vai ser mais rápido. É isso mesmo? Eu li certo É ou é meio intuitivo? bem isso mesmo. Primeiro eu planilho hora, depois eu marco eventos que são incontroláveis para mim. Por exemplo, a viagem para Namoto, que é a série de feed, é um evento. Eu Uhum. marco ela, pago ela. É uma viagem que você passa 39 horas no avião para chegar lá, e aí você fica lá por 7 dias. Depois você passa 30 horas no avião para voltar. Então, assim, é uma viagem para esquina. E eu sei exatamente o que eu quero fazer lá. Eu falo, cara, essa viagem me motiva para aprender e melhorar naquelas condições. Então eu jogo o chapéu do outro lado do muro antes de ter queima ponte, antes de ter o skill necessário. Então eu não espero ficar pronto. A hora que eu convidei algumas pessoas para ir para lá e o cara, quando eu tiver bom eu vou para lá. Eu falei, é o contrário. Você compra e aí você fica bom. Você fica bom para ir para lá, né? Porque Tipo, senão cara, você eu tem tenho um aquela dor, objetivo, né? vou treinar para Namoto, né? Que objetivo? Total, eu treino para isso. Essa viagem funciona para mim nesse sentido. Porque se eu acho que se eu não tenho essa viagem, eventualmente eu vou ficar mais displicente nessa coisa. E aí eu treino, porque assim, quando você vai treinar alguma coisa, as pessoas acham que você melhora 1% por dia, mas não é assim. Porque um dia você faz uma parada, acerta tudo que você queria, no outro dia você demora 3 meses para acertar de novo. 3 meses Vou para te contar acertar. uma. Eu vou te contar uma que você falou isso, eu lembrei de uma muito boa, cara. Eu fui um cara que, cara, eu já comprei um monte de curso de inglês. Eu não, você sabe, né, que eu não falo inglês tão bem, Eu sei. mas eu consigo me comunicar. Cara, troco ideia. Consegue. Sobrevivi em Naboto bem, cara. Fiz amizade com a galera. Assim, mas quando eu estudava inglês, eu não tinha muita disciplina, não. Até que a Paty, na época a gente não era casado, namorado e tal. Ela foi para o intercâmbio em Iowa, nos Estados Unidos. E aí, de boa, tava tranquilo. Aí, de repente, ela me liga no Skype, eu tô conversando com ela lá. Aí aparece um americano, bicho, bonito, cara. Não era um cara feio, não. O cara era bonito pra caralho. Ele falou, hello, bro. Hello, bro, não, my friend. Cara, No, hello, bro, motherfucker. Cara, eu falei, esse cara tá muito perigoso essa parada, eu vou pra lá. Eu decidi, eu vou passar, que eu não podia ir pra lá falando igual índio, assim. Aí fiz igual você falou, cara, comprei uma passagem e era tipo uns 6 meses. Cara, eu estudava inglês todo dia. Tipo, eu saía da agência, né? Na época eu tinha agência, não tinha nem carta. Aí eu saía da agência, estudava de 7 da noite até 11. Era todo dia, cara, muitas horas seguidas. E quando dava final de semana, eu virava final de semana, cara, era 9 horas até 11, final de semana inteiro estudando inglês igual um maluco, lendo livro, fazendo aula que tinha um desses produtos digitais que eu comprei na época, que tinha aula de conversação a cada 1 hora. Meu irmão, pense num cara que chegou lá, assim, não cheguei falando inglês, mas, cara, consegui. Foi o momento que eu destravei o meu inglês, mas porque eu tinha um objetivo muito importante, né? Era proteger o meu couro cabeludo. Era um objetivo genuíno, né, cara? Eu falei, não, isso aqui não. Aí eu fui lá e tal. Mas foi exatamente isso aí. Quando você tem uma parada você muito, joga o chapéu sabe do o que que outro, é. você queima a ponte, às vezes comprando a passagem para uma viagem, às vezes você dá um motivo mais de longo prazo para o seu motivo de curto prazo. Para quem está correndo, devia buscar uma maratona, sabe-se Deus. Uhum. Antes de estar pronto, antes de estar pronto, porque isso motiva, é uma ferramenta que motiva a coisa acontecer. Às vezes e você faz isso de uma maneira meio fake, né? Eu tenho uma piada que eu falo que o que todo mundo que dá depoimento em marketing digital tem em comum? É uma piada, né? Aí eu falo, cara de pobre. Porque normalmente, quando o cara tá muito bem de vida, tipo, o cara, eu tenho um amigo que queria fazer produto digital, na época que comprou com o seu, eu comprei também o Fórmula, a gente era amigo, aí, amigo até hoje.
Só que esse cara tinha um salário, na época, 10 anos atrás, de uns 70 mil reais. Ele era, não era salário, né? Era um distribuidor de. Ele era rico. Assim, não tão. Não sei se para. É um cara muito bem financeiramente. E eu tinha um de 5. Assim, não era confortável, né? A minha situação ali. Eu tinha algumas despesas, eu ajudava em casa com meus pais e tal. Então, para mim, o Fórmula era a única. E eu estava muito insatisfeito no meu dia a dia, no meu trabalho lá, cara. Tava muito insatisfeito. Porque eu trabalhava muito, zero reconhecimento. Estava criando um passivo trabalhista, comecei a perceber isso. Meu irmão, não posso nem quebrar aqui. Eu ganho 5, mas no final das contas, se eu precisar demitir alguém, eu não ganho nada, né? Então, eu fui começando a perceber isso, aquele desconforto. E, cara, o digital para mim era a única saída. Para aquele cara não era. E aí, beleza, eu entendi que muita gente, quando não tem outra chance, essa é a chance que tem, eu tudo ou nada, vai o racha e acaba que vai. E o outro tá de boa ali, prefiro viajar no final de semana, à noite vai ter mais flexibilidade com compromissos, né? E aí eu tinha um amigo meu que ele fez sucesso com outro amigo, né? Fez sucesso com forma de lançamento. Sucesso mesmo, assim, de ter um caixa de 2 milhões sobrando no caixa. E aí alguma coisa aconteceu no negócio dele, porque teve uma mudança de legislação, sei lá do que era, de concurso público. E aí ele teve que tirar o pé do freio para resolver algum problema lá, enfim. E aí ele tinha um custo de funcionário alto. Aí eu falei para ele, aí a gente fez um hot seat. Aí eu falei para ele, cara, o negócio é o seguinte, eu acho que você devia fazer uma contenção de despesas, conversar com o seu time, eventualmente desligar, é ruim demitir, mas é melhor demitir alguém enquanto ainda há tempo do que todo mundo quando você quebrar. Depois você recontrata, sei lá, cara, você tem que reduzir os custos e começar a faturar o mais rápido possível num outro lançamento que não tem um problema para você dar certo. Aí ele pegou e falou assim: não, não tô desesperado, não. Eu tenho caixa, eu tô tranquilo, é só estabilizar aqui. O que você acha que aconteceu? Final dessa história. Você tem uma chance para. Eu imagino que deu ruim, né? E eu ainda falei para ele a resposta, eu falei assim, cara, se você não tá desesperado ainda, finge que você tá. Bota na sua cabeça que você não tem esse caixa, se você não, você vai torrar o seu caixa todo. Eu expliquei para ele, ele torrou o caixa todo. Aí adivinha o que aconteceu depois que torrou o caixa todo? Aí ele ficou desesperado. Ele ficou desesperado. E aí, o que aconteceu quando ele ficou desesperado? E aí ele lidou com o que tinha que ligar. Aí ele construiu de novo, tá bem hoje. Ele, é um, ele sabia fazer, né? Quem sabe lançar não desaprende a lançar. Eu falo, eu tenho uma. Às vezes eu faço uns movimentos arriscados, eu fico, cara, eu acho que pobre eu não fico mais, não, viu? É, Mas tudo, quanto tempo faz uma empresa? Eu levanto um negócio. até do dia pra noite, quase. Não Começa, desse começa a tamanho, construir. mas eu consigo. Então, eu acho que uma boa parada para isso aí do chapéu é, às vezes, você está numa situação tão confortável que o chapéu não está do outro lado. É o seu caso, está tudo bem na sua vida, mas mesmo assim, você vai lá e cria um desconforto intencional que não existiria caso você não quisesse. Porque tem gente que não tem a opção de não ter o desconforto. A única opção é o desconforto. Era eu quando eu comecei. Mas no seu caso você tinha, mas você intencionalmente criou o desconforto. Isso é muito massa, né? O raciocínio. É, você cria quase o seu infarto. É o cara que tá fumando, mas não sofreu um infarto ainda, sabe? Uhum. E quer saber de uma coisa? Vou criar meu infarto. Criar uma situação onde não tem outra saída. É o clássico queimar a ponte. Quando eu peço demissão do emprego, eu queimo a ponte. Quando eu falo para minha audiência que eu vou fazer 365 dias de conteúdo seguidos, de vídeo, não no Stories, no vídeo no YouTube mesmo. Eu criei um desconforto e criei 1 milhão de chefes. Eu lembro da. Então, e várias vezes, e às vezes eu falo o seguinte para mim: eu tenho dois Éricos dentro de mim. Quem tem duas pessoas antagônicas dentro de você, uma que quer acordar cedo, mas uma que não acorda, uma que quer ir para academia e uma que não vai. Eu tenho essas duas, esse antagonismo na minha frente. Aí eu falo para a pessoa que não vai: ó, eu tô pedindo para você fazer isso sem dor, mas se você fizer isso, se você continuar procrastinando, eu vou jogar o chapéu do outro lado do muro. Aí meu outro Érico conhece o meu primeiro, porque eu já joguei umas 3, 4, 5 vezes. E Uhum. eventualmente fala, eu vou dar mais um aviso. Você falou aí, eu lembrei que quando o Guto não quer fazer alguma coisa, meu filho, né? Eu falo pra ele assim: você quer ir por bem ou por mal? Aí quando ele tá, sei lá, às vezes ele fala: não, eu vou por bem. E aí ele vai de boa. Mas ele é tão desgramado que às vezes eu falo: você quer ir por bem ou por mal? Aí ele falou assim: por mal. Ele fala, Ele fala na minha cara: hoje eu quero ir por mal. Eu falei: você tem certeza? E ele fala: certeza. Eu falei, então tá bom, então, então nós vamos por mal. E aí ele vai chorando, caramba, esse Guto é foda, bicho. É mais ou menos isso que você faz com você mesmo. cara, Ele te... tem uma coisa, tá ouvindo engraçado por bem ou por mal, né?
Tava ouvindo um podcast ontem, daquele que eu tava te falando, não importa quem era, o tema era completamente diferente. Mas no final do cara do podcast, ele fez uma pergunta pro cara. Eu falei, cara, eu sou um cara apaixonado por perguntas. Ele perguntou o seguinte pro cara: o que que alguém te falou durante a sua vida que foi um momento de ahá, isso é um momento de insight, um momento que abriu sua mente realmente em caixa alta, tá? Realmente abriu sua mente, que você leva até hoje com você. O cara perguntou isso pro cara. E o cara respondeu uma coisa interessante. Ele falou o seguinte: eu não procuro, eu não espero que as pessoas ao redor de mim se comportem do jeito que eu acho ideal. Então vamos supor que seja uma pessoa de extrema integridade, tá? Uhum. O mundo está rodeado, tem pessoas não íntegras? Tem. E aí, quando uma não íntegra está na sua frente, o que acontece? Você fica decepcionado, porque você espera que ela se comporte com uma série de valores Uhum. com você. E é a razão, isso aí é a receita para o antidepressivo. Quando você para de ter a expectativa que as outras pessoas se comportem do jeito que você acha que ela deve, quando isso acontece, isso não te afeta tanto. Não quer dizer que você vai mudar o seu comportamento, não quer dizer que você vai tentar se rodear de pessoas que fazem isso, mas você vai Uhum. achar que é normal. E você vai lidar de uma maneira muito mais inteligente. Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente disciplinada. Eu, extremamente é a palavra errada. Eu acho que tem muito mais gente que é mais disciplinada que eu. Mas eu tenho uma disciplina e uma resiliência. A gente pode até falar como é que eu consigo a resiliência. Eu estava fazendo essa até preparação. Qual o meu segredo da minha resiliência? Eu acho que eu sei. Eu acho que sei. Mas só para não fechar o parênteses. Quando eu queria lidar com pessoas, quando eu comecei a ser líder da minha empresa, eu queria que as pessoas tivessem a mesma resiliência que eu tenho, eu era um eterno frustrado. Algumas pessoas tinham, mas a maioria não tem. Isso me frustrava. E essa frustração me afetava. Afetava minha saúde psicológica, afetava meu sono, afetava tudo. Quando eu parei de esperar isso delas, de achar que tem pessoas que têm, tem pessoas que não têm, que o mundo não está errado se a pessoa não tiver isso como um valor forte, eu passei a lidar melhor com a minha vida. Passei a aceitar muito mais isso. Então, e ao aceitar isso mais isso, não quer dizer que eu sou menos resiliente. Eu não acredito que eu sou. Uhum. Mas eu sou mais feliz. Uma vez eu Sou perguntei mais para a Paty, feliz. Paty, você quer ser feliz ou ter razão? A Paty falou, claro, eu quero ter razão. Quero ter razão. Essa é a Paty. É Né? verdade. Você quer ter feliz. A maioria das pessoas vendem felicidade para ter razão. É só pegar uma discussão de direita e esquerda. É só principalmente quando é familiar, né? Quem é que já brigou com Principalmente familiar, né? quando um dos lados está errado, claramente errado. Mas você prefere manter que o outro lado está errado, seja de qual for, com razão. Mas, Sabe, perdão, tá, mas sabe, sabe, não, continua. sabe uma parada que você perguntou, que o cara do podcast perguntou, né? Cara, o que que foi que uma coisa que alguém te perguntou, falou pra você, aliás, que alguém perguntou não, alguma coisa que alguém falou pra você que depois daquele dia teve uma mudança significativa na vida? E aí quando você falou isso eu fiquei pensando da minha. E uma das que ficou na minha vida muito marcada foi o famigerado lançamento da Kátia que flopou. E que você me mandou o famigerado áudio do 70x. Eu tava Você, revendo o mapa mental que eu fiz. você não é vítima, você é o autor. Cara, não, foi uma. Tinha isso também, mas a parada principal foi. Eu não sei se você lembra disso, faz muitos anos, né? Mas eu, quem bate esquece, quem apanha não esquece, não é? E aquele dia foi foda, cara. Por quê? Porque lembra quando você falou quando um lançamento flopa, você não se sente um bosta, não sei o quê? Eu Eu já não tava evoluído falado nesse. isso naquela época? Não sei se você falava, não, mas Não. eu não sei nem se até hoje eu tô resolvido. Porque você pode. Você pega e fala assim, se esse lançamento falhar, eu estou tranquilo. Eu não sei se eu vou estar, não. E eu acho que não vai falhar, não. Eu tô olhando, inclusive eu olhei os números hoje, estão bons. Eu acho que vai ser um estouro mesmo. Mas naquela época lá tava o mercado inteiro olhando para uma parada que eu tava fazendo, porque a gente conseguiu há, há muito tempo atrás, sei lá, 350 mil leads. A gente tinha um canal no YouTube que estava muito estourado na época, tinha mais visualização do que
leads no 400 mil no CPL1, 300 mil no CPL. E a gente tinha um histórico de ter feito um lançamento muito grande, o mercado todo querendo abrir. E abriu e eu não falei nada. E eu tava mandando o log, a maior merda que alguém pode fazer é ficar mandando o log do lançamento no grupo de Mastermind, deixando todo mundo inflamado. E aí abriu e eu fiquei naquele silêncio. E aí, quando ficou naquele silêncio, as pessoas, ou ele arrebentou com tudo e tá só esperando, ou foi uma merda. E aí, cara, passou o dia todo, deu a noite, e acho que o Érico não se aguentou, não. Ele falou, e aí, lá, como é que foi, porra, o lançamento? E aí, a primeira coisa que eu falei, eu dei uma enrolada no resultado. Ah, tá indo aí, a gente ainda tá terminando de computar aqui as vendas do último dia. Acabou que a gente foi muito prejudicado aqui, porque caiu bem no dia do abertura aqui do negócio da impeachment da Dilma, isso acabou atrapalhando muita gente, não sei o que e tal. E aí você mandou o áudio, né? Mas acho que a primeira coisa que você falou no áudio é o seguinte, cara, pelo horário, já dá para você ter certeza se esse lançamento foi bom ou foi ruim, se ele foi um estouro. E se você não olhar para a realidade e não encarar a realidade como ela é, não tem como você mudar ela. Não sei se foi exatamente com essas palavras, mas você falou assim, cara, você tá fantasiando a realidade, cara. Enquanto você vem falar, fala, cara, faturou pouco, foi abaixo da meta, não sei por quê. E aí você já começa a trabalhar para o próximo. Onde você errou, o que você pode ter acertado? Você errou no público, você errou no avatar, você trouxe lead desqualificado. E aí você vai começar a sair do lugar onde você está. Agora, você ficar fantasiando que você não tem culpa, você não está tão ruim, eu estou fechando ainda. Cara, fala exatamente como foi. E eu estava constrangido, né? E aí eu falei exatamente como foi. Ó, cara, vendeu tanto, fechou tanto, vamos lutar aqui para conseguir. Não tava uma beleza. Nem foi um lançamento de prejuízo, mas como a expectativa era tão absurda, foi aquela frustração. E olha que loucura pra você ver. Aquele mesmo dia eu liguei pro Vitor e a gente abriu o Infusionsoft na época, que era o nosso software de envio de e-mail. E a gente olhou todo mundo que comprou e fizemos todo o histórico de compra de cada pessoa. Todo. Que dia que ele entrou, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a gente botou tudo numa planilha para saber o comportamento do público comprador. Dá um salto de 10 anos o nosso produto de tecnologia que a gente está lançando, eu até te mostrei aquele dia um pouquinho, veio daquele dia, de olhar um por um o comprador, e o produto perpétuo da Kátia veio daquele dia, porque a gente percebeu que muita gente comprava já no primeiro impacto, ou na primeira semana, no primeiro... Oh, cara, as pessoas estão prontas para comprar muito mais cedo do que a gente imagina, vamos botar no perpétuo e abrir o lançamento. Então, aquela parada que tinha sido uma coisa ruim se transformou em duas coisas muito boas para mim. Mas só se transformou em coisas boas porque eu aceitei a realidade. Ó, tá ruim mesmo, e aí comecei a A agir. realidade nua e crua. Tem uma frase que Engraçado a realidade se impõe. engraçado isso, porque a gente tem que proteger a nossa autoconfiança. Uhum, Eu acho que se você perde essa confiança, você perdeu tudo. Lembra do que você me falou? Cara, de fome eu não morro, não. uhum. Se você não perder a sua confiança, pode tirar tudo que você tem, manteve sua confiança, você morre. Você constrói tudo de novo. E aí a mesma coisa, se você perder a confiança em si mesmo, você pode ter todo o dinheiro que tem, você perde tudo. Só que as pessoas protegem a sua autoconfiança. Mentira. Porque o ser humano mente. Quem aqui não mente? Assim mesmo. E o problema é quando você não dá para você manter a sua autoconfiança à base da mentira. E a controvérsia, se o que você me falou era mentira. Não é mentira. Tudo que você falou era verdade. Mas você estava ocultando os seus demônios, a sua parte obscura, o que você realmente pensava. E essa sinceridade é a matéria-prima para você manter a autoconfiança. Porque senão você constrói, você bota chantilly num bolo de lama. Não, você não se protege a sua autoconfiança botando chantilly num bolo de lama. Você fala assim, cara, tem um bolo de lama aqui. Eu não me defino por... Eu falo assim, como é que eu protejo minha autoconfiança? Tem um bolo aqui. E eu não me defino por esse bolo. Eu me defino por esse bolo daqui a 5 anos. Mas ele tá uma bosta. Tipo assim, você jogou o campeonato, jogou mal pra caramba, você não define a autoconfiança dizendo, ah, choveu, ah, isso aqui, ah, aquilo aí. Não, eu fiz uma merda. E essa merda não define quem eu sou. Quem eu sou é isso aqui daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos a gente conversa. Só me defino por isso. E ao mesmo tempo tá uma merda, tá uma droga, tá uma bosta. Uma bosta. Sabe-se Deus qual que é a versão, você não precisa falar palavrão e tal, qual a versão. E ela é a matéria-prima para você, dois princípios. Não mentir, ser sincericida com você. Dois, isso não, saber que isso não te define. Porque se está uma
bosta, isso te define, acabou o seu jogo, você perdeu a autoconfiança. Saber que aquilo não te define é forte. E o mais difícil, Ladeira, não é nem você perder a sua autoconfiança, é você ter autoconfiança demais. Então, quando dá muito bom, você pensa que é o cara. Você não é o cara. Porque o que vai te Eu vivi definir se isso você é o também, né? cara, o que vai me definir se eu sou o cara é o meu corpo daqui a 5 anos. Se for num processo de saúde, o que define qual é o cara não é se eu tô com six-pack agora. Não, é six-pack em 5 anos, se for esse meu objetivo. Aí eu vou falar que eu sou o cara, tá? Hum. Daqui a 5 anos, se eu manter esse tipo de resultado dos 5 anos, ou crescer, eu sou o cara, fudeu. Aí eu chego e faço assim, ó, parabéns, Érico, parabéns. Tal. Mas é É, difícil você entrar nessa. Esse é o pior problema dos faixas pretas. uma parada que você falou que foi na cabeça aí sobre esse lance de defender a confiança mentindo. A gente às vezes faz isso de uma maneira muito invisível até. Olha só o que eu fazia quando eu não tinha grana ainda. Cara, eu tinha, em vez de eu olhar a realidade como ela é, que você falou, cara, olha a realidade quanto você faturou mesmo, e tal. Sabe o que eu fazia? Antes de ter lançamento nem nada, eu tinha minha agência e tal, eu tinha minhas contas. E eu sabia que eu estava gastando mais do que eu tinha de salário, ou muito próximo. Eu nunca me endividei na vida, graças a Deus, nunca fiz dívida. Mas estava apertado demais. Quando vinha o negócio do boleto do cartão de crédito, a fatura do cartão para pagar, eu defendia a minha confiança do jeito mais esperto do mundo. Sabe o que eu fazia? Eu não olhava por um tempo. Eu falava, eu não quero nem ver. Quem é que já fez isso? Quem é que já falou, cara, eu não quero nem abrir a conta do banco, cara, porque, cara, vai estar. Então, assim, o óbvio que o negócio certo é, cara, entra lá, faz uma conta, diminui o gasto, arruma um jeito de ganhar mais alguma coisa. Essa era olhar a realidade como ela é, se impor e agir na realidade. Mas o meu cérebro, velho, ele fazia algum jeito de eu evitar ver a realidade. Eu evitava ver. E às vezes eu vejo com meus mentorados, eu pergunto pro cara, como é que tá o seu ano? Como é que tá? E ele fala, não, esse produto aqui e tal, vendeu até bem. Quando o cara fala vendeu até bem, eu tenho certeza que tá uma meia. Eu tenho 99% das vezes o cara. Aí, só que eu pego, aí eu aprendi com o Érico, né? Aí eu pego no. Vendeu bem quanto? Peraí, vendeu bem quanto? Aí ele pega. Ah, esse eu nem lembro de cabeça. Não, pega aí, eu tenho tempo, vamos lá. Busca e abre o Hotmart. Aí o cara, não, isso aí. Ele tá me enrolando. Eu falei, cara, eu faço questão de saber quantos desse aí vendeu, porque vendeu bem, talvez é aí que a gente tem. Aí vai abrir, vendeu 12. Aí eu, cara, a realidade se impõe, você tem que olhar a realidade como ela é. Não vendeu bem. Não é porque o produto é ruim, porque você é ruim, porque o produto é uma bosta. É porque você não trabalhou o marketing dele. Vamos trabalhar? Vamos fazer um plano? Aí eu faço o plano baseado de trás para frente. Quanto que você quer vender? Quanto quer vender bem mesmo? Ah, é 140. Então o que que a gente precisa fazer para vender 140? Aí vou. Cara, mas essa eu ensino assim, mas ó, crédito Érico Rocha, aprendi isso com você. E foi. Eu faço isso tão automaticamente hoje em dia, que Hum. ontem você estava dando na aula, você falou assim, e aqui tem um banco de criativos, e tem criativos de infoprodutor, tem criativos da indústria da publicidade. Inclusive no Plat 10 Mais vai vir um cara que ganhou o Leão de Cannes várias vezes, viu? Olha que legal. Se Isso é ele, deve- pô, é o Rafa. Não é o Rafa, não, é o Silvio. Ah, então foi eu. E ele está trabalhando na Brasil Paralelo, vai vendo. Que massa. Mas enfim, dito tudo isso, aí ele mostrou lá os negócios para mim, só tinha criativo de um produtor. Aí eu falei assim, cadê os criativos da publicidade? Aí ele começou a andar e eu falei, pô, e chegou a hora que não tava achando, né? Mas de repente, graças a Deus, achou, né? Não, eu era que é foda. Tá Eu, ligado quando você tá perto de um amigo e ele tá mostrando um negócio? Aí eu falei, cara, tem 4 tipos: tem de infoprodutor, tem de creator, tem de pequenas empresas e tem de marcas famosas. Aí o Érico, então deixa eu ver. Aí eu, sabe quando você não tem certeza se seu time mudou alguma coisa de última hora? Que foi o que eu pensei, porque já aconteceu um pouquinho antes. Eu falei, cara, os caras mudaram, tiraram. E aí eu passei meio rápido e mudei de assunto, que eu falei, cara, se não tiver. E em vez do Érico mudar de assunto, ele é super sincero, ele falou assim: não, o de marcas não tem, não, cara. Dá uma olhada aí. Aí eu, não, Érico, tem sim ele. Então me mostra. Ô, bicho desgraçado, né? Você. Aí eu falei, então tá bom, meu irmão. Aí eu fui procurando, graças a Deus ninguém tinha mudado nada, que eu sabia que tinha. Aí realmente tinha, aí eu mostrei, falei, tá aí, Érico, tem mesmo. Aí o bicho, tem mesmo. Parabéns, mas eu preciso ver para crer. Total. Mas foi muito engraçado. E é isso, gente. Abraço, gente. Tchau.